Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para a segunda aula, né, dos nossos vídeos aí, nosso projeto Teologia para Iniciantes, né? Na aula 2, na última aula, você viu o nosso vídeo, estávamos falando sobre o valor da doutrina, ou seja, o valor da teologia. Então, dando seguimento onde nós paramos, estou ainda no primeiro parágrafo, você que tem esse livrinho aqui, ó, certo? Da editora Vida, Mind Pillman. Estamos na página 17. E diz mais assim: contudo, quando cogitam sobre as questões de sua existência, os homens sentem necessidade de uma opinião final e sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária enquanto os homens ainda questionarem de onde vem, quem sou e para onde vou. Interessante, porque essas perguntas, não somente os cristãos, os homens em si, a teologia procura responder, né? Mas essas perguntas também estão presentes na filosofia. Como alguém já disse, a filosofia é uma ciência serva da teologia. De onde vim? Quem sou eu? Para onde vou? Enquanto na filosofia os filósofos ficam neste terreno especulando, principalmente os filósofos que não são cristãos, eles partem mais para a especulação. Nós entendemos que a teologia, a Bíblia, o cristão tem resposta para essas perguntas. De onde vim? Quem foi que me criou? Quem sou eu? Para onde vou? Então, essas respostas, perguntas, esses questionamentos filosóficos, nós entendemos que nós, como cristãos, como estudantes de teologia, né, nós podemos responder, ok? Para você que ainda não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Esqueci de falar isso no primeiro vídeo. Eu sou pastor da Igreja Nova Vida em Araruama, Rio de Janeiro. E a minha formação, eu sou bacharel em teologia e tenho pós-graduação em Novo Testamento, pós-graduação em Ciências da Religião. E estou licenciando no momento em História, mais uma graduação, ok? E tenho 2 livros inscritos e eu estou escrevendo um 3º livro, ok? Às vezes você talvez não me conheça e pergunta assim: qual é a tua formação, cara? Tá falando aí. Eu sou pastor e tenho minha formação teológica com 2 pós-graduações e estou fazendo agora mais uma graduação em licenciatura em História, ok? Então, seguindo aí, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe também aí o vídeo com amigos, diga aí que nós estamos no nosso canal com esse projeto de trazer aula de teologia para iniciantes, ok? Baseado no livro de Mind Pillman. Muito bem. Diz mais aqui: muitas vezes ouve-se a expressão, não importa em que a pessoa crê, desde que faça o bem. Essa opinião dispensa a doutrina, pois a julga totalmente irrelevante em relação à vida. Semelhante também àquela velha máxima, né, que é equivocada, que diz que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira, certo? Nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse em João 14: o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele diz aqui: mas todas as pessoas têm uma teologia. Quer reconheça esse fato, quer não. Os atos do homem são fruto de sua crença. Como falei lá na primeira aula, teologia, eu prefiro entender que teologia, que vem de Deus, Deus, né? Theos, Deus em grego é Theos, e logia, muitas pessoas traduzem por estudo acerca de Deus, mas eu prefiro discurso. Um discurso acerca de Deus. Então, quer a pessoa queira ou não, ela sempre está fazendo algum discurso, ela está fazendo teologia. Quando ela discursa, ela fala sobre Deus, ela está fazendo teologia. Ela está discursando acerca de Deus, ela está falando acerca da pessoa de Deus. Então, existem, infelizmente, muitas pessoas que não têm uma boa teologia. Por quê? Porque a sua teologia está baseada na teologia popular, naquilo que ela ouviu falar, naquilo que ela pensa, e isso é um equívoco.
a nossa teologia, o nosso discurso acerca de Deus precisa estar baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Certo? Ok? Seguindo aqui. Todas as pessoas têm uma teologia, quer reconhecer esse fato, quer não. Os atos do homem são fruto de sua crença. Por exemplo, haveria grande diferença entre o comportamento da tripulação de um navio que estivesse ciente de que viajava rumo a um destino determinado e o comportamento da tripulação de um navio que navegasse à mercê das ondas e sem rumo certo. A vida humana é uma viagem no tempo para a eternidade. E as pessoas consideram extremamente relevante saber se essa viagem não tem significado nem rumo certo, ou se é uma viagem planejada e dirigida pelo seu Criador para um destino celestial, né? O ateu ele vai dizer que não se importa com essa questão, ele não acredita nas questões espirituais, ele entende que está num barco, num navio que já tem um destino certo, o destino é viver 70, 80 anos no máximo aí, morrer, ser sepultado ou cremado, acabou. O estado de consciência não existiria, porque apenas a matéria ali se acabou. Os elementos, né, a questão imaterial do homem, eles não acreditam, né, que o homem tenha uma alma, o espírito. Alma, o espírito e alma e espírito. A gente vai entrar isso no futuro, mais no futuro a gente vai falar sobre essas questões de alma e espírito ou alma ou espírito. Eu não vou entrar agora, estamos iniciando, certo? Muito bem. Ele diz aqui, o conhecimento doutrinário, teológico, né, é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme. Olha só. Crenças bem definidas também produzem convicções bem definidas. Se a pessoa ela tem um entendimento, há uma compreensão correta acerca de determinada doutrina, o comportamento, o caráter dela serão influenciados, sem dúvida. Por exemplo, se você crê piamente, tem convicções acerca da questão escatológica, que Jesus voltará para buscar o seu povo, então isso vai influenciar o seu comportamento. Certo? Necessariamente precisa influenciar. Então, pessoas que possuem crenças firmes, elas não abrem mão dos seus valores, dos seus princípios, da sua fé. Certo? Se a pessoa entende que, pelas Escrituras, a prostituição, né, a palavra prostituição vem na cabeça de muitas pessoas, quando a gente fala prostituição, é somente referente àquela pessoa que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Não. Prostituição na Bíblia vem de um termo chamado porneia. Estou aqui falando já de maneira transliterada, escrevendo e falando. Porneia. Daí vem a palavra portuguesa pornografia, certo? E essa palavra é traduzida nas escrituras sagradas em português por prostituição e imoralidade, tendo um cunho, claro, obviamente, sexual. Então, qual é a questão aí? Esquenta a cabeça não, minha letra é ruim mesmo, eu escrevo assim mesmo. Vai só pegando a ideia. Então, a palavra pornê é traduzida em português para imoralidade sexual e prostituição. Não se refere somente, pornê não se refere somente a uma pessoa que vende seu corpo em troca de dinheiro. Ok? Então, porneia também significa qualquer tipo de moralidade sexual. Certo? A pessoa vai ver filmes pornográficos, porneia. A pessoa vai assistir uma peça teatral, um filme, ou ler um livro com conteúdo de moralidade sexual, com palavrões, etc. Porneia. Então a pessoa tem que fugir disso, o cristão tem que fugir disso. Se ele não tiver convicção de quem está servindo, de quem ele é, para onde ele vai, quem é Deus, e isso ele só consegue saber através da revelação da Bíblia, da palavra de Deus, ele vai deixar se levar. Ele vai deixar com que as suas paixões venham direcionar a sua vida. Então, as crenças firmes, concordo com o Maior Pilma aqui claramente, produzem caráter firme. Crenças bem definidas também produzem convicções bem definidas. Seguindo aqui. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião. Assim como a espinha dorsal do seu organismo não é sua personalidade. Mas
Assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, também um sistema definido de crenças é uma parte essencial da religião. Então isso é importante. É o chamado corpo doutrinário. Nós precisamos ter isso. Convicção, um sistema, um corpo de crenças. Nós precisamos estar preparados para saber a razão da nossa fé, como diz lá Pedro, que nós devemos estar. Né? Então diz mais aqui, alguém disse, o homem não precisa expor sua espinha dorsal. No entanto, para estar bem aprumado, deve possuí-la. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel nem deformado. Certo pregador francês, unitarista, fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais que a opinião correta. Outro pregador francês respondeu a essa declaração: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem um remédio não haveria cura. Sem dúvida é mais importante viver a vida cristã que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. Se ela não tem conhecimento nenhum das escrituras, como que ela pode dizer que está vivendo corretamente a ortodoxia? Tá, teologia para iniciantes, mas é preciso falar algumas questões aqui para você. Por exemplo, você já ouviu falar dessa palavra? Ortodoxia? Não? Ah, pastor, nem sei como se escreve isso. Vamos lá. Ortodoxia. Vamos lá. Ortodoxia. A pessoa que pratica a ortodoxia é uma pessoa ortodoxa. Certo? Doxia com X. Perfeito? Então, o que significa essa palavra aqui, ortodoxia? Tá dando para ver aí? Ortodoxia. Então, orto significa, em português, significa correta. Doxia ou doxa significa opinião. Então, precisamos ter o conhecimento das escrituras para que possamos estar dentro da ortodoxia, para que a nossa opinião seja correta a respeito da Bíblia. Entendeu? Se você não entende as escrituras sagradas ou ignora, você pode cair numa heresia. Ou cair numa outra prática chamada heterodoxia. Hétero, outra opinião. Heteros. Não é? Então, queridos, se você está... Eu gostaria até que você pudesse aí falar no vídeo aí, se está sendo legal para você ter o entendimento, mesmo para você iniciante, essas pequenas definições assim, eu acho que são importantes você anotar, né? Às vezes me dá vontade de avançar mais um pouco mais, deixo eu mesmo me frear aqui para poder ficar aqui nessa base aqui, né? Tem um projeto também, um entendimento de também fazer teologia, vídeos de teologia avançada, né? Mas vamos com calma, certo? Então, vamos continuar aqui. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Diz-se comumente que as estrelas surgiram antes da astronomia e que as flores floresceram antes da botânica, como também a vida existia antes da biologia e Deus antes da teologia. Isso é verdade, mas os homens em sua ignorância conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas e o resultado foi o surgimento da astrologia, que é uma falsa ciência. Certo? Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não tinham. O resultado foi o surgimento da feitiçaria. O homem, em sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus e o resultado foi o paganismo, com suas superstições e corrupção. Contudo, o surgimento da astronomia e de seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes expôs os erros da astrologia. Os erros da feitiçaria foram banidos com o surgimento da botânica e da verdade sobre a vida vegetal. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. Que ninguém creia que o erro doutrinário seja um mal de pouca importância, declarou Rod, teólogo de renome.
Veja bem, queridos, se você ainda tem esse pensamento, eu acredito no que eu quero, tá um pouco diferente da Bíblia, mas tá tudo certo. Não pensa dessa forma não, querido. Como o Charles Rogers, né? Charles Rogers é conhecido como o príncipe de Princeton, porque ele foi professor, teólogo, calvinista do século XIX da faculdade de Princeton, que é uma faculdade de teologia, né? Não somente tem aula de teologia lá, mas tem como teologia de uma referência muito forte. Ele defendeu a ortodoxia, certo? Defendeu a fé cristã, ele foi professor, foi reitor daquela universidade no final do século XIX. Então ele disse que nós não podemos achar que o erro doutrinário, uma concepção equivocada das escrituras sagradas não tenha nenhuma importância. Eu costumo pregar aqui para a igreja dizendo que se a gente tomar algumas atitudes equivocadas, a fatura chega. Então, querido, a pessoa que tiver uma crença equivocada das escrituras, a fatura vai chegar de alguma maneira para ela, certo? Se ela insiste no erro, fugindo da ortodoxia, da opinião correta das escrituras, ela vai cair em heresia. Nenhum caminho para a perdição jamais reuniu tantas pessoas como o da falsa doutrina. O erro é a capa para a consciência e a venda para os olhos, segundo Roger. O conhecimento doutrinário é parte necessária do preparo mental de quem ensina a palavra de Deus. É isso que eu estava falando, né? Acho que no outro vídeo. Você que deseja pregar, puxa, você precisa se preparar, gente. Eu já ouvi de um pastor, ele dizia assim, não me preparo não sento para estudar, para preparar sermão não, eu abro a Bíblia e Deus me dá ali na hora. Sim, é tranquilo, né? Você consegue pregar, qualquer um que está acostumado a pregar, ensinar, prega a Bíblia, abre um versículo e consegue trazer e falar alguma coisa, até porque ele fala fácil, é uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, ela fala bem, articulada, tem um certo conhecimento bíblico, ela vai abrir aqui e vai pregar de improviso. Mas até quando você vai ficar vivendo de improviso? Não é? O Espírito Santo honra quem trabalha. O Espírito Santo honra quem se esmera. A Bíblia fala que Deus nos concede o dom de mestre. Quem tem esse dom de mestre, Paulo escreveu nos Romanos, vai dizer isso. Quem tem o dom de mestre, esmere-se em fazê-lo. O que é se esmerar? É estudar. Deus te deu essa facilidade para ensinar. Estude mais e mais, faça a sua parte que ele vai fazer a dele. Esmere-se em se preparar que ele vai te usar de forma abundante, é lógico isso, ou não? Então, se prepare, o indivíduo precisa ter preparo. Você precisa investir, mesmo com sacrifício. Pastor, eu não tenho dinheiro. Existem materiais na internet, livros em PDF, e eu particularmente detesto ler livro na internet. Eu prefiro os livros papel, impressos, né? Mas se você não tem condições de comprar livros, papel, leia livros em PDF, é o teu recurso, cara. Né? Quando eu comecei, eu estou com 43 anos, quando eu comecei a comprar Bíblia de estudo, livros de teologia, eu tinha 17, 1994. Não havia internet, eu ganhava um salário mínimo. O que eu fazia? Eu ficava esperando uma vez por ano o PIS, né? Lembra o PIS? Quem ganha um salário mínimo ganha o PIS, que era mais um salário mínimo ali que caía na sua conta, a Caixa Econômica Federal te dava direito. Quando eu recebia parte daquele valor, se eu recebesse hoje 1.000, pegava 300, 400 reais e comprava e investia em livros, coisa que eu não poderia fazer, certo? Mensalmente. Nem hoje posso ficar comprando 400, 500 reais de livro todo mês, não tem condições, é pesado, né? Mas como você tem poucos recursos, procure fazer o melhor, procure ler livros, procure pegar livros de amigos e tirar xerox, fotocópia, encadernar. Você tem que dar seu jeito, você precisa demonstrar que você tem gana, que você quer se preparar para ser um instrumento nas mãos de Deus, certo? E diz mais aqui, quando uma remessa de mercadoria chega a uma casa comercial, essas mercadorias são desempacotadas, devidamente registradas e postas em seus devidos lugares nas prateleiras para serem vendidas. Essa ilustração mostra que deve haver certa ordem. Da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é pôr as doutrinas em ordem. A Bíblia obedece a um tema central. No entanto,
Existem muitas verdades relacionadas com o tema principal, as quais se encontram nos diversos livros da Bíblia. Assim, para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas e poder entregá-las a outros, é preciso combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos. Aí ele traz agora aqui a classificação da doutrina. Estou na página 19, se você tem esse livro aí, acompanhe conosco o estudo. A classificação da doutrina. A teologia inclui muitas áreas do estudo. A teologia exegética. Exegética origina-se da palavra grega que significa sacar ou extrair a verdade. Procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras. O conhecimento das línguas originais das escrituras pertence a esse departamento da teologia. 2. A teologia histórica traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, que envolve o estudo da história da igreja. Então, é importante você ter essa noção. Existem vários tipos de livros de história da igreja, de muitos volumes, 2 volumes, mas você encontra assim coisa básica para você começar, poucas páginas, barato, bem barato mesmo, mas você precisa ter uma noção, certo? 3. A teologia dogmática, o estudo das verdades fundamentais da fé de acordo com os credos da igreja. Por exemplo, o credo, são as confissões de fé do início da igreja, serviram para ratificar, para confirmar a fé da igreja, por exemplo, na divindade de Jesus. Foi necessário fazer declarações de fé. Essas declarações ou confissões de fé são chamadas de credos. Lembra que eu falei na primeira aula? Credo significa creio. Então, uma declaração de fé, como se você estivesse dizendo: olha, o que você crê? Eu creio nisto. Aqui está a minha declaração de fé. Creio na divindade de Jesus, creio na divindade do Espírito Santo, creio que Jesus voltará, creio que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, que sua ressurreição foi corporal. Então são crenças, é o corpo de credo, certo? Então a teologia dogmática vai abordar essas questões também. A teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes. Então, por exemplo, quando você lê algum livro, se você lê ou já leu algum livro dizendo assim: porque a teologia joanina declara a divindade de Jesus. Foi escrito para confirmar a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Por que fala a teologia joanina? É porque João, o apóstolo João, seu evangelho, suas epístolas, possuem características que somente João apresenta. São características no vocabulário teológico que só ele tem. Diferente da teologia paulina. Certo? Que é diferente da teologia lucana, que refere-se às 2 obras escritas pelo Dr. Lucas, que é o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Então a teologia bíblica vai fazer uma análise dentro das percepções de cada autor, entendeu? Então isso é a teologia bíblica. Por exemplo, segundo esse método, ao estudar a doutrina da expiação, seria necessário estudar como esse assunto foi tratado nas diversas ações da Bíblia, no livro de Atos, nas epístolas e em Apocalipse. Ou é preciso verificar que o que Cristo, Paulo, Pedro, Tiago, João disseram acerca do assunto, certo? Ou ainda, descobrir o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou a respeito das doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação e outras. Certo? E o quinto ponto é a teologia sistemática. Perdão. Nessa área de estudo, os ensinos bíblicos que dizem respeito a Deus e ao homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sob o título de Doutrina de Cristo ou Cristologia. A matéria contida neste livro é uma combinação de teologia bíblica e sistemática. Okay? É bíblica no sentido de que as verdades são extraídas das Escrituras e o estudo busca ser fiel a estas perguntas. O que dizem as Escrituras? Exposição e o que elas significam? Interpretação.
é sistemática no sentido de que a matéria está agrupada segundo uma ordem definida. Ok? Então, nosso estudo em cima do livro de Meyer Pillman vai definir essas questões. Vai ser uma mescla de teologia bíblica com teologia sistemática. Ok? Um sistema de doutrina. Qual é a ordem a que obedece o agrupamento desses tópicos? Não é possível seguir uma regra rígida. Há muitos modos de fazer esses agrupamentos, e cada um deles possui seu valor particular. Procuraremos seguir a ordem fundamentada sobre o relacionamento de Deus com o homem, em que Deus visa a redenção da humanidade. Número 1, a doutrina das Escrituras. De que fonte extrairemos a verdade inerente acerca de Deus? A natureza, na verdade, revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus. No entanto, ela não expõe o caminho do perdão e não provê nenhum meio de escapar ao pecado e às suas consequências. Ou seja, a revelação de Deus através da natureza, que muitos chamam de teologia natural, ela demonstra que existe um Deus, um Criador, um ser inteligente que criou o universo, as estrelas, mas ela não é perfeita, ela possui suas deficiências, no sentido de que ela não revela que a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe perdão, certo? Que as Escrituras, que é a perfeita revelação de Deus, é que nos expõe e que nos ensina um meio de escapar da condenação eterna por meio da obra salvífica de Cristo. Então, vamos ficando por aqui, né, nessa segunda aula. Não esqueça de dar o like, de compartilhar com os amigos, diga para eles que estamos aí trazendo teologia para iniciantes, com vídeos aí de poucos mais de 20 minutos. Não se esqueça de se inscrever, confira nossos outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima.